Bem-vindos a mais uma Sinapse do Cérebro Pod, o seu podcast de mentes inteligentes. E as sinapses são feitas para vocês fazerem conexões neurais conosco e aprenderem coisas interessantes, não é, meu querido? Perfeito. A primeira conexão está aqui, maravilhoso. Ó, eu gosto muito dessa sinapse aqui que acontece. E hoje vamos falar sobre um tema que eu julgo ser muito interessante. Como identificar um cérebro mentiroso. Já sofri muito com isso. Já mentiram muito pra mim. E você acreditou? Logo você? Nossa, tem vezes que a gente tá ali, né? Estranho. Brincadeira. Quem nunca caiu num golpe, né? Quem nunca... Lembra de... Vamos começar pelo detector de mentira, você lembra? Sim. Aquele antigo e famoso... O pessoal tinha lá o detector de mentiras. Isso é real? Teve... Verdade, o pessoal usava muito, né, nas prisões dos Estados Unidos e tal, mas assim, não tinha determinada eficácia. Era uma frequência de ondas que eles captavam para ver se a pessoa estava mentindo ou não, mas dava para burlar, né? Porque eles... Mas a onda ela é baseada no som? Na verdade, numa atividade cerebral. Eles tentam captar a atividade cerebral e ver se essa atividade cerebral está oscilando. Diferente do que ela oscilaria com a gente num período... Falando a verdade, vai. Falando a verdade, ou normal. Então eles veem se vai oscilar ou não. Mas, por exemplo, um psicopata não oscila. Né? Eles veem a oscilação teoricamente emocional. Se o cara... Na verdade, assim, se ele oscilar emocionalmente, ele vai oscilar cognitivamente. Aí os sensores vão pegar a atividade cognitiva periférica. Mas aí eles sempre viam essa oscilação. Agora... O psicopata não. Psicopata não. Talvez um sociopata também não. O cara fica aí, ele não tem empatia com nada. Então o pessoal falava, o cara tava normal. Que loucura. Aí você fala, cara, a gente tá com uma ferramental ruim, né? Que não resolve, que né? não resolve. atesta. Não atesta. Hoje dá pra fazer com eletroencefalograma. Dá pra pegar e ver a atividade cerebral do cara, indiferente se ele... mentiu ou não, diferente se ele tá mentindo ou não. Dá pra você ir questionando algumas coisas e ver se ele tá raciocinando, tempo de raciocínio. Aí dá pra fazer vários cálculos pra falar, sugestionar. Falar, tá mentindo. Não tá mentindo. Tem uma oscilação da íris que também, quando tá mentindo. Olha, acho legal a gente falar disso. Quais são as atitudes corporais de quem tá mentindo? Mentirosos fracos. Normal. Falando de pessoas normais, mentindo, sabe assim, você tá conversando com seu marido, ele tá dando migué em você, mas ele tá tentando ser convincente. O que mais tem expressão e que tem muita musculatura e que depende diretamente, né, ela tá ligada a pares de nervos cranianos. Por exemplo, tem um par de nervo craniano que é o facial, que ele inerva a musculatura da face. E ele é de estímulo involuntário. Então, tem vezes que a pessoa quer controlar, só que ela não controla aquela expressão facial. Aí você pergunta, a expressão facial já dá aquela mudada, você fala, tem algo aí. Pode não estar mentindo completo, mas tá naquele... Tá no limiar. Tá no limiar. Agora, nessa região aqui dos olhos, é o que mais oscila. Porque essa região aqui da face, a região dos olhos, a região da frontal aqui e a região ocular, tem muito músculo intrínseco, né? E o próprio olho, ele tem 4 pares de nervos cranianos só para cuidar dele. Só de oscilação lateral. E assim, não depende de você falar que vai segurar, não. Tipo, porque é um estímulo involuntário. Fora a abertura da íris, ela muda. Porque toda vez que você, na verdade, tá mentindo, se você chegar muito perto assim, da pessoa, tinha que estar muito perto. Né? Eu falo para as pessoas isso, eu falo pra vocês, não mintam para mim. E põe o cara a cara, assim, ó. Não faço isso. Mas daria Mas pra... eu gostei da técnica, eu vou fazer. Mas daria pra fazer. Porque assim, se você, na verdade, você quer diminuir o feixe de luz, a incidência de luz, e para chegar cada vez menos material... De luz? De luz. Incidência de luz, porque a gente tem lá os cones e os bastonetes, que quanto menor a incidência de luz, menor eles vão trabalhar, e aí, tipo assim, menor reflexo também você vai ter. Se aumentar muito a incidência de luz, você vai ter mais reflexo. Então você tenta diminuir essa atividade de reflexo, ele começa a dar uma diminuída. Cara,
Essa explicação é sinistra, porque tem mentiroso que mente olhando no seu olho. Porque, assim, uma coisa muito... Já antes, até o desviar o olhar. Mas tem um mentiroso que mente olhando Mente que nem pra sente. você, cara. Mas é uma loucura, né? Assim, é o mentiroso que acredita na mentira. Porque a partir do momento que acredita na mentira, virou uma verdade pro cara. Aí ele segura. E segura. E esse aqui é o problema do mentiroso, sim, ou você se perder no volume de mentiras, né? Sei lá, pra você pegar algum dado histórico que você achar que é mentira. E se ir refletindo sobre aquilo, você fala, mas será que isso é mentira? Será que o que me contaram é mentira ou não? Mas até se buscar a verdade daquilo, foi tanta mentira em cima de mentira, em cima de mentira, em cima de mentira, em cima de mentira, que você fala... Eu tenho uns exemplos polêmicos para isso aqui, mas, putz, sei lá, não sei nem se vale a pena. E na atitude corporal, o que pode aparecer? Cara, normalmente é extremidade. Porque assim, a gente tem um controle corporal, que a gente fala que é um controle fino, né? Que é a movimentação fina de dedos, né? De dedos dos artelhos, dos dedos tanto do pé quanto da mão. E aí isso vai ficando mais ajustado na região tanto de cintura pélvica como de cintura escapular, né? A gente chama de símbolo pélvico e símbolo escapular. Então, primeiro ajuste aqui, quer dizer, primeiro ajuste pélvico, segundo ajuste nessa cintura escapular e no core. Difícil isso oscilar. Isso vai ficar sempre ajustado. Agora você vê que movimentação de mão, dedo, movimentação de pé começa a oscilar. E aí você tem que entender o porquê que aquilo ali tá oscilando. Fala assim, tá bom, então por que tá movimentando muito os dedos? E aí a informação mas porque eu gosto de movimentar. Mas eu não quero saber se você gosta de movimentar ou não. Na verdade, ele tá movimentando muito os dedos porque a atividade estressante dele tá aumentando. O nível de cortisol tá sendo secretado. O nível de adrenalina tá sendo secretado. Então a pessoa ali, ela pode até me falar, eu não tô nervosa. Eu falo assim, eu não te perguntei isso, eu já sei que você tá. Esses dias eu fiz entrevista com uma entrevista de estágio com uma menina e ela era exatamente isso, assim, a boca dela falava uma coisa, mas o corpo completamente contra. E eu pensava até em você, eu falava, gente, nada do que ela tá me falando eu acredito, porque não tenho como te defender, amiga. Não tem como te defender. Tem vezes que a pessoa é articulada, né? Sim. Tem uma fala já articulada ali, mas se vê que tá tentando segurar dedo, tanto que alguns palestrantes aí faziam técnicas antigas, os caras, cara, já sai segurando as duas mãos aqui pra você falar, pra você ficar mais articulado, porque assim, no início a descarga de adrenalina, de cortisol é tão alta que ele quer estabilizar aquilo. Porque se ele soltar, ele vai começar a mexer. Porque ele tá com uma alta. E aí é normal, a pessoa, sei lá, vai começar um programa, vai começar a falar num evento. Bom, é aquele nívelzinho de estresse que ele vai ter no começo, que é bom pra acordar o cara pra fazer aquilo. Mas pra quem tá contando uma mentira... É ruim, te entrega. Te entrega. Você sabe que quando eu trabalhava na Globo, que eu ia fazer merchan ao vivo, imagina, era um merchan que valia milhões, em rede nacional, sei lá, 100 milhões de pessoas assistindo. Eu conseguia controlar tudo, exceto o meu pé. E aí, como a câmera era cintura, meu pezinho tava lá assim, mas eu tava aqui segurando, falando e entregando. E eu falava exatamente isso. Eu falava, gente, se vocês filmarem meu pé, vocês vão ver que ele tá... Nossa, tá... Ele tá vivendo muita coisa. Luiz, e pessoas que são mitomaníacas? Porque tem gente que realmente... Nossa. É um perfil psicológico, né? Um perfil psicológico. Conheci um ano passado. Mas ele tinha que característica? Carismático, convincente, falava muito. Mas devaneava, assim, nas histórias que ele falava pra você? Ia longe. Ia embora. Ia embora. Falava, emenda história. E aí você... Aí tá bom, aí no começo você... É isso. Aí depois, tipo, uma coisa já não conecta com a outra. Aí depois você vê que tudo é um surto. Você fala, nossa, velho. Cara, você vê e assim, é patológico. Então, é porque essa pessoa realmente, ela foi um divisor de pessoas. Eu nunca tinha conhecido alguém assim. Então, é patológico que mesmo. mente com... esse tipo gosto. As pessoas mitomaníacas, elas precisam de acompanhamento mesmo clínico, tanto psicológico quanto psiquiátrico.
Verdade. Porque elas entram nesse looping de Criação de realidade. criação de realidade. E, assim, uma das coisas que o ser humano tem de muito bom é criar realidades. Porque, por exemplo, o macaco, o leão, ele não cria uma realidade. Ele vive aquela realidade dele pura. Só cachorra. Vive aquela realidade nua e crua dela. O ser humano não. Ele pode abstrair e criar uma realidade. E ele achar que ele vive naquela realidade. E aí, uma hora ele fala, não, isso aqui é a minha realidade. E ponto. Tem uma proximidade com a esquizofrenia. Cara, Como funciona a cabeça do esquizofrênico? Porque também tem um lugar de ruminação e criação de realidade, não tem? Tem, mas assim, do esquizofrênico, ele tem um déficit Aí realmente tá pra lá, né? nas conexões neurais e um abalo mesmo, que a gente fala que é um abalo químico, que ele começa a ter alucinações, né? E aí a realidade do cara assusta ele próprio, que ele fica alucinado. Ele tá ali, vendo coisas, vendo gente falar, e ele fala, cara, eu tô com medo do que eu tô vendo porque ninguém tá vendo aquilo. E a gente já sabe que isso, na verdade, é uma alteração, mesmo nas conexões do sistema nervoso central, e déficit em algumas determinadas áreas do sistema nervoso central que não fazem a comunicação basal. Eu falo de comunicação basal, que a gente tem no cérebro, se a gente fosse fazer aquelas 3 divisões, né, do córtex, a parte mais central do diencéfalo e o telencéfalo próximo da medula, o tronco encefálico ali, que seria o cérebro mais primitivo, ele vai... Todas as informações básicas vão ter que passar por ele. Eu vou arrumar um cérebrozinho pra ficar mexendo aqui pra gente... A gente precisa dele. Mas nesse ponto, as informações elas vão sendo cruzadas de forma errada. Então elas já passam por núcleos da base ali, que eles não aferem essa informação errada e transpassam de forma errada. Aí na hora que chegar no sistema límbico, no diencéfalo, que controla todo o nosso sistema nervoso autônomo, frequência cardíaca, respiratória, sudorese, cara, você começa a ter abalos mesmo. E aí começa a ter um volume de excitação que começa a abalar a sua linha de raciocínio. A pessoa que pode até ter um bom raciocínio, só que ela alucina. Sim. Literalmente alucina. E isso é extremamente patológico. Agora, esse camarada, ele se transforma em um ser patológico. Sim. O mitomaníaco. É possível tratar isso quimicamente? Por exemplo, porque a impressão que eu tenho, você pode me corrigir, que um perfil de pessoa como essa só se trata se ela cria consciência de si. O produto... E aí, como ela já vive na mentira, isso é muito difícil de acontecer. Cara, isso aí você matou. Sim, tem. Né, que vai ser na linha de antidepressivo para tentar sedar... Baixar a bola. Assim, deixar o cérebro no estado basal. Mas essa é uma linhagem totalmente errada. Totalmente errada porque cai no que você falou. Se eu vivo de um sistema de recompensa e a mentira me recompensa, e eu tenho memória de que aquilo me recompensa, esquece. Não sai de lá. Não sai de lá. Que é basicamente a pessoa que vai na terapia e mente, né? Perfeito. Edita a história lindamente. E aí ela nunca tá errada, ela nunca tem nada pra evoluir. Ela quer ouvir até o terapeuta falar. Só que aí ela volta com a situação que... eu tô aqui, vou largar da do mundo. Vou largar da Jaque, eu namoro com ela há anos e eu sei que ela vai querendo me largar, eu vou e conto uma mentira. Falou, agora eu tô com um problema cardíaco. Aí você fala, porra, amor, não acredito. Aí passa um tempinho, não tem, né, aquele problema cardíaco, virou aquela bagunça maluca. Você vai tentar sair daquela situação, o cara fala, nossa, a gente podia ter um filho. Aí você fala, cara, você tá querendo que eu comprar um sonho meu? É isso. Aí vem aquela maluquice da maluquice. Ele sempre vai querendo uma recompensa, que talvez seja a pessoa próximo. Se ele conseguir a base da mentira, mais fácil, né? Sim. Porque a mentira é fácil. É fácil editar a realidade, né? Perfeito. A mentira é você editar a realidade da sua forma. Você fala, não, eu vou editar a realidade. Mas isso aqui ficou melhor pra mim. Fez sentido pra vocês? Muitos aprendizados, né? Dá pra gente observar muitas coisas e relações e pessoas. E espero que vocês possam ter criado consciência em algum nível e te ajude aí a dar uma separada no povo doido. Se você tem dúvidas sobre mentira, mitomania, esquizofrenia, mande nos comentários. Se você gostou, deixe seu like, assine nosso canal. E até a próxima Sinapse.